O que é uma palavra profética? Eu demorei quase 30 anos de evangelho para entender isso, para ter uma clareza sobre isso. O que é uma palavra profética? Em quais ocasiões Deus nos libera uma palavra profética? Qual é o objetivo de uma palavra profética? No primeiro livro da Bíblia, no primeiro versículo, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Nós podemos dizer que essa é uma palavra profética? Podemos dizer que é uma palavra profética. É uma ordem que é dada no mundo espiritual. É Deus chamando à existência as coisas que não existem. Como é a primeira vez que alguém abre a boca na Bíblia, e quem está abrindo a boca para falar é Deus? Se fosse qualquer pessoa, nós já deveríamos prestar atenção. Por quê? Porque é a primeira vez que alguém fala na Bíblia. Mas sendo Deus, nós temos que redobrar, triplicar a atenção sobre o que Deus está falando, em qual circunstância Ele está falando e por que Ele está falando. Com quem está falando? Então vamos lá. Com quem Deus está falando? Ele está falando com as circunstâncias. Ele não está procurando culpados por causa do caos e do abismo. Na verdade, na minha avaliação, esse versículo, a melhor tradução dele é: e a terra se tornou sem forma e vazia. Por quê? Porque Deus não cria nada sem forma e vazio. Então Deus deve ter criado a terra com forma e bonita, bacana, mas houve um problema, provavelmente a luta entre anjos e demônios, Lúcifer, juntamente com os anjos, e a terra ficou um caos, sem forma e vazia. Trevas sobre a face do abismo. Pensa num negócio feio. Trevas já é um negócio horroroso. Imagina um abismo com trevas. Assim era a terra. Então Deus não foi discutir sobre o problema. Ele não foi reclamar do problema. Ele não foi desabafar com alguém por causa do problema. E todas as vezes que algo acontece a primeira vez na Bíblia, existe uma ciência, os princípios de interpretação bíblica, que está dentro da hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência que estuda os princípios de interpretação da Bíblia. Existe uma ciência para interpretar a Bíblia. E todas as vezes que algo aparece a primeira vez, quando outras vezes aquilo aparecer naquele mesmo contexto, ou algo parecido, você tem que voltar lá na primeira vez, e em linhas gerais, a luz da primeira vez serve para interpretar a segunda vez que aquilo acontece na Bíblia. Então, o que está acontecendo? Deus está falando. Deus está abrindo a sua boca a primeira vez na Bíblia, e a primeira vez que Deus fala para falar algo. E o que Ele está dizendo? Ele está chamando à existência as coisas que não existem. Então, em linhas gerais, nós podemos concluir que quando você fala algo, você, em primeiro lugar, está chamando à existência as coisas que não existem. Não existe palavras neutras. Não existe palavras da boca para fora. Existem palavras do coração para fora, a boca fala que o coração está cheio, que chamam à existência as coisas que não existem. Então, podemos concluir que o principal objetivo da sua voz não é se comunicar. Se fosse se comunicar, Deus estava se comunicando primeiro. Porque na Bíblia Deus se comunica? Sim. Quando? Lá ainda, nesse mesmo contexto da criação, que Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com quem que Ele estava falando? Provavelmente com Jesus e o Espírito Santo. Então, a voz também foi dada para comunicar, mas o que Deus fez primeiro com a sua voz? Ele chamou à existência as coisas que não existiam. Alguém diz amém? Amém. Então, qual que é o primeiro objetivo da sua voz, das suas palavras? Chamar à existência as coisas que não existem. Todas as vezes que você abre a sua boca,
você está chamando à existência as coisas que não existem. Esse é o raia de Deus. A palavra haja em hebraico é raia. Então, a partir daí nós concluímos, as suas palavras, elas sempre estarão chamando à existência as coisas que não existem. Preste atenção quando existir caos à sua volta, desordem, trevas e abismos. Deus não criou caos na sua vida. Deus não criou abismo na sua vida. Deus não pôs trevas na sua vida. Mas pode ser que a sua vida se tornou assim. E como que Deus trata com isso? Ele reclama das trevas, sim ou não? Ele reclama do cônjuge que é desviado, pinguço, e que é trevas às vezes. Ele fala alguma coisa do problema, sim ou não? Ele fala mal dos filhos ali, que está envolvido ali de alguma forma? Não. O que ele fala? Ele chama a existência a luz que ainda não existe. Bom, então no mundo espiritual, tudo começa com uma palavra. Tudo vai mudar quando Deus disser algo. Nada no mundo espiritual começa sem uma palavra. Isso tanto para demônios, quanto para o mundo espiritual que nós vivemos. No mundo das trevas, quanto no reino da luz. Tudo começa com uma palavra. E o diabo sabe muito bem o poder de uma palavra. Então, a sua vida, você vai comer do fruto dos seus lábios. Suas palavras são sementes. E o que você semear, isso vai nascer. E se você falar de novo, você vai regar essa semente, até que essa semente dê fruto. Então nunca faça coisas na sua vida, porque existem princípios, a nossa vida é vivida por princípios. Alguém diz amém? Amém. Quais são os princípios? Os princípios da palavra de Deus. Então, em linhas gerais, a sua vida precisa ser vivida dentro dos princípios da palavra. Mas existem coisas que você somente deveria fazer se você tiver uma palavra específica da parte de Deus. Por exemplo, a sua profissão. Você trabalha em quê? Eu trabalho com carros, com ar-condicionado, eu vendo celulares, eu sou pintor, eu sou construtor. Você tem uma palavra para isso? Você tem uma palavra de Deus para trabalhar no que você trabalha? Se não tem, deveria ter. Por quê? Porque Deus sabe qual é a profissão que mais se adequa ao seu perfil, que mais você teria recursos e condições de crescer e prosperar nela. Então você não deveria trabalhar em uma área sem ter uma palavra. Você não deveria se casar sem ter uma palavra. Você não deveria limitar o número de filhos sem ter uma palavra. Você não deveria buscar um ministério sem uma direção clara de Deus. Você não deveria abrir uma empresa sem uma palavra. Você não deveria mudar de trabalho sem ter uma direção de Deus. Você deveria criar os seus filhos com base em palavras que você recebeu. Todo início de ano, nós recebemos uma palavra, que é uma palavra para o ano. 2022 foi o ano da aceleração. Nós recebemos essa palavra. 2023, o ano da casa cheia. 2024, o ano das portas abertas. 2025, qual que é o ano? É o ano da restituição. 2026, qual que é a palavra que nós teremos? Vou contar para vocês, ó. É o ano da multiplicação. Glória a Deus. Essas palavras, elas não são algo assim, eu acho que é. Não, é Deus trazendo uma direção. É Deus dizendo, este ano vai acontecer isso. Então, uma palavra profética, ela é algo que tem o poder de trazer à existência as coisas que não existem. Mas deixa eu te contar uma coisa, vamos analisar na Bíblia as pessoas que receberam uma palavra profética. As pessoas que receberam algo da parte de Deus. Todas as pessoas que receberam algo da parte de Deus, nós vemos que parece que elas entraram por um caminho que
o caminho contradizia aquilo que Deus havia falado. Vamos pegar o caso de José. José, irmão, né, das 12 tribos, filho de Jacó. Ele recebe uma palavra como? Em sonhos. Ele tem sonhos. Quantos aqui tem promessas da parte de Deus? Deixa eu ver. Glória a Deus. Então José, ele recebe uma promessa. Uma promessa e uma profecia são coisas que se casam. São muito semelhantes. Uma coisa pode estar dentro da outra. Então ele recebe uma palavra profética da parte de Deus em sonhos. E ele fica muito alegre, muito feliz, fica extasiado, porque ele era um dos mais novos da família, e os mais novos da família não tinham vez naquele tempo. Os mais velhos é quem fazia as coisas acontecer. Então ele, como um dos mais novos, agora ele tem uma palavra da parte de Deus, e é uma palavra grandiosa. E ele conta então o sonho para os seus irmãos, como achando que os irmãos fossem achar legal. E ele, o primeiro sonho qual que é? Ele tinha 12 feixes, né? E 11 feixes ajoelhavam diante do feixe dele. Feixe de quê? Feixe é como algo de trigo, assim que você pega e amarra, é um feixe. Os irmãos já olharam para ele com cara de poucos amigos. E aí, tempos depois, ele tem outro sonho. E agora o sonho é muito pior. Por quê? Porque o sol, a lua e 11 estrelas se ajoelham diante dele. Os irmãos falaram assim, agora você foi longe demais. Ó, já deu. E a Bíblia diz que eles o odiaram e queriam matá-lo. Queriam ceifar a vida dele. Então, ele recebe uma palavra de Deus, e o que acontece em seguida? O mundo vira de cabeça para baixo. Ele, para não ser morto, é vendido como escravo. Agora ele vai para o Egito, é apenas um adolescente, sem ele nem beira, sem a família, sem o pai, sem a mãe, sem os amigos, sem a cultura, em outro idioma, tem que aprender a língua. E lá ele é um escravo. Quando as coisas estão se alinhando, o que acontece? Depois que ele entra na casa de Potifar, as coisas se alinham. Ele se torna o mordomo da casa, porque a Bíblia diz que Deus assim o abençoava. Diz que ele, mesmo sendo um escravo, era próspero. Você já viu escravo próspero? Mas Deus falou que era. E agora, como é que nós vamos fazer? E agora, José? Como é que nós vamos fazer com esse negócio? Como é que é essa história? Deus fala que é próspero, mas o cara é escravo. Deixa eu te falar o que é prosperidade. Prosperidade é onde você chegar, a coisa ser resolvida. Onde José chegava, sabe o que acontecia? A chave do lugar ia parar na mão dele. Chegou na casa de Potifar, o que aconteceu? Rapidinho a chave do lugar veio parar na mão dele. Era escravo. Escravo tem férias? 10º? Vale refeição? Plano de saúde? Férias mais 1/3? Não tem. Mas a bênção de Deus era com ele. Onde ele chegava, a chave do lugar ia parar na mão dele. Tem gente que não pode ter nem a chave da casa, que perde. Já pensou? Pois é. Mas não, vou dar a chave para você não, porque você perde a chave. José era o contrário. Onde ele chegava, as pessoas faziam questão de pôr a chave na mão dele. Por quê? Competente, eficiente, responsável, abençoado, próspero. Aí a mulher do general engraça para cima do José. Pensa num laço do diabo. Já viu a expressão chuta que é laço? Pois é, era essa. E aí a mulher, eu imagino que aquela mulher via todas as novelas da época. Ela via aquelas séries da Netflix de como que seduzia as pessoas. Sabe, então eu imagino ela lá olhando e tal, e ela tentou usar uma técnica de sedução e José deu um fora nela. Ela falou, não, preciso de uma melhor. Essa aqui tá fraquinha. Eu fico imaginando, né? Aí ela usou, sabe aquele decotão assim? Sabe? Aquele decotão assim, aquela saia rachadona assim também.
Aí ela chegou para José. Oi, José. Sabe como é? Pois é. Ela tentou ir para cima dele. José percebeu e o que ele fez? Chuta que é laço. Correu. Ao correr, aí a mulher falou, não vou ficar para trás não. Tá pensando? Um escravinho desse dá um fora em mim, ele vai ver comigo. Gritou para todo mundo falando que ele estava dando de cima dela, porque ela segurou ele. Naquele tempo era aqueles vestidão, lembra? Que aqueles vestidão, segurou ele correu. O que aconteceu? Ele foi, o vestido ficou. E aí ele saiu de cueca, correndo pela casa, e ela gritando, socorro! Esse escravo de meia tigela veio aqui, queria mostrar o pipiu para mim e eu gritei. Foi o que ela fez. E o que acontece? Prisão. E o capeta deve ter falado para ele, você não tinha aí? Não era Deus que falou? Deus falou, o sol, a lua e 11 estrelas, e agora, chilindrá. O diabo foi falar isso para ele, pode ter absoluta certeza. Ele tinha promessa ou não tinha? Sim. Quando você tem uma promessa, não significa que o diabo não vai te atacar. Não significa que mesmo com a palavra de Deus liberada diretamente por ele, o diabo vai te dar descanso. E ele vai para onde? Para a cadeia. E agora, ele está num lugar, antes era escravo, ser escravo já não é bom, agora um escravo preso, misericórdia. Naquele tempo, o Egito não tinha cadeia para cumprimento de pena, igual nós temos hoje. O cara ia para a cadeia para guardar julgamento. Se foi julgado, condenado, era morto. O faraó não ficava pagando para o preso lá, igual faz hoje, dá salário para o ladrão. Rouba, vai para a cadeia e ainda recebe um salário. Não é assim não. Lá, meu querido, roubou, vai para a cadeia, ficar aguardando o julgamento. E José estava naquele lugar, aguardando o julgamento. E sabe de uma coisa? É como se ele estivesse no corredor da fila da morte. Sabe por quê? A única forma, humanamente falando, dele não ser condenado, era se a mulher de Potifar confessasse que ela fez uma armadilha para ele. E sabe o que aconteceria com ela? Ela seria morta no lugar dele. Você acha que ela ia fazer isso? Jamais. Então ali era o seguinte, ou Deus interferia no processo, ou ele a qualquer momento seria morto. Por que nós sabemos disso? A Bíblia não fala desses detalhes. Mas quando o padeiro e o copeiro foram julgados, o que aconteceu com eles? Um deles foi absolvido, o outro foi condenado. O que aconteceu com o que foi condenado? Morreu. E José, ele foi a pessoa que falou. E aí ele vai lá e interpreta o sonho do copeiro, do padeiro. E o que ele fala para o copeiro? Quando você for lá, não esquece de mim não. Intercede, fala lá que eu estou aqui e que eu estou aqui de forma injusta. Intercede ao faraó por mim. E o que acontece? O cara, depois que está livre, esquece de José. Você já foi esquecido? Já foi traído por alguém? Já foi abandonado? Pois é, no caminho do cumprimento da promessa, pode ter todas essas coisas. No fato de Deus ter falado, não significa que você não vai ser traído, esquecido, rejeitado, mas acontece uma coisa, tem um sinal lá na cadeia. Sabe o que acontece? A chave da cadeia vai parar na mão dele. Por quê? Próspero, abençoado, favorecido, confiável, competente, leal. Eu fico imaginando, meu Deus, se fosse eu lá nessa cadeia, eu ia falar assim, Deus mandou a chave para nós, Mas ele não foi. Tinha a chave da cadeia. Falou, não, eu não vou. Se tiver que me tirar daqui, vai ser o Senhor que vai me tirar. Então, Deus fala algo e parece que de repente o mundo vira de cabeça para baixo. Vamos ver Davi. Samuel vai e unge Davi como? A quê? Ele recebe a unção de quê? Fala mais alto. De rei. Reis são celebridades. Reis são aqueles que determinam e ninguém questiona a palavra.
Mas a primeira coisa que acontece, quando ele é ungido, ele tem que matar um leão. Tem que enfrentar o leão, tem que enfrentar o urso. E depois tem que enfrentar um gigante que ninguém queria entrar, todo mundo tinha medo. E quando ele foi lá para enfrentar o gigante, os irmãos dele ainda desdenharam. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Você é menino, você não entende nada. Vai ficar lá com aquelas ovelhas suas. Vai ficar lá com aquela célula sua. É isso que alguns vão dizer. Ele foi ignorado pelos próprios irmãos. Teve que enfrentar situações complexas. De repente ele mata Golias. E ganha um cargo muito alto. Quase que um general no exército. Porque ele fez o que ninguém teve coragem e foi capaz de fazer. Então, por uma questão de honra, Saul teve que colocar ele à frente de um batalhão. E o que acontece? De repente, o próprio Saul começa a perseguir ele. Ele se enche de ciúmes. Agora, Deus falou que ele seria rei, mas agora o rei está procurando ele para matar. Alguém já procurou você para matar? Pergunta para o seu irmão: alguém já te procurou para matar? Vai, então fique em paz, irmão. Você não sabe o que é luta, não. Você está tranquilo, você está suave na nave. E aí, ele tem que fugir do país. Lá no outro país, eles encontram ele e falam: esse aqui foi o que matou o nosso filisteu, que matou o Golias. Ele tem que fingir que é doido, mané, bobão. Pro rei olhar e falar: não é esse não. Eu achei até que era, ufa, não é ele, porque se fosse ele, nós ia arrancar o pescoço dele aqui. Ele se finge doido. E aí quando ele começa a liderar um pequeno exército, depois que ele fica lá com os 300, tudo cabra endividado, né, deprimido, gente com crise de pânico. Aí acontece uma circunstância lá, os próprios, gente que ele investiu, queria matar ele. Alguém que você tirou ele do fundo do poço, já se voltou contra você? Você tem que pegar na mão do cara: sai daí, vem cá, vem logo. Aí tira ele de lá com muito custo. Se você não estendesse a mão, ele morria lá. Aí agora que você tirou ele, agora ele se volta contra você. Quer falar mal de você. Não, você é culpado. Pastor não deu moral para mim. Pastor é isso, não olha mais para a gente. Pastor só pensa em dinheiro. Fala misericórdia. Outra pessoa, Abraão. Deus chama Abraão, faz uma promessa para ele. Mas mesmo com uma promessa, e quem fez a promessa para Abraão foi o próprio Deus. Deus, ele teve uma teofania, né? Ele apareceu na forma de uma pessoa. Apareceu para ele, fez uma promessa. Falou: sai da tua terra, da casa da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E eu farei de você uma grande nação. E os anos começam a passar. E os anos passam, e passam, e passam, e passam. E nada do Isaac chegar. Quanto mais uma grande nação. Então Abraão, ele teve muitas dificuldades no meio do caminho, no meio de todo esse tempo. Deus chama ele estava por volta aí de 75 anos, alguma coisa assim, correto, pastor? 75, quando é que o filho vem? Com 100 anos. 25 anos depois. Quanto tempo faz que Deus te deu uma promessa e você está desanimado? Só falta 20. Brincadeira. Não, mas comparando com Abraão. Se a promessa for do tamanho da promessa de Abraão, pode ser que demore mais. Mas olha, nós precisamos de olhar para a promessa. Se você olhar para o tempo, para a circunstância, você vai desistir. Então, o que acontece? No caminho para a terra onde Deus falou, teve fome no meio do caminho. Como que Deus chama alguém para fazer algo e o cara vai passar por um processo que tem fome no meio da caminhada? Abraão e Sara decidem no meio da caminhada que deveria ter um outro filho. Porque filho com a concubina.
Por quê? Porque Deus estava demorando demais. E aí eles resolvem querer ajudar Deus. E dá tudo errado. E hoje nós vemos o resultado. Até hoje os filhos, né, da concubina estão dando problema. 3.000 anos depois. A consequência de não ter seguido exatamente o que Deus falou. Mas pastor, por que quando Deus fala, parece que o capeta fica mais poderoso do que é e entra na história? Por que quando Deus fala, tudo vira do avesso? Deus fala que vai te promover, você é demitido. Deus fala que seu filho vai virar um pastor, ele desvia. Deus fala que o casamento vai ser feliz, de repente tal, o marido pede divórcio. Como é que funciona isso? E a gente poderia falar de muitos outros casos da Bíblia. O caso de Ana, Gideão. O que Deus disse para Ana? Né? Através do profeta. O Deus de Israel conceda o que você pediu, quando ela ora. Mas ela era estéril. E a Penina estava lá. Lá. Você não tem filho aqui. Ó, eu já estou com meu filho. Você, ó. Naquele tempo, uma mulher não ter filho era um atestado de incompetência. Um atestado de incompetência existencial. Por quê? A principal função da mulher naquele tempo era ter filho. No caso de Gideão, o que Deus fala para ele? O Senhor é contigo, o homem valente. Ele fala, ô Senhor, mas eu sou o mais feio, o mais pobre, o que mora mais longe, a menor família, aquele que nem líder da cela não sou ainda. E ele recebe uma promessa. No caso do profeta Jeremias, olha o que Deus fala para Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Na hora que você vai ler as dificuldades que Jeremias passou, você fala, misericórdia. Mas então, como é que funciona isso? Depois de meditar bastante, a luz chega. Quando a luz de Deus chega, a ignorância vai embora, aquilo que você não entende, as suas conclusões pessoais, terrenas, naturais, vão embora. Então, o que é uma palavra profética? Uma palavra profética é algo que te é dado para enfrentar um tempo de tribulação. Mas como assim, pastor? Deixa eu te falar. A sua vida está aqui. Você está andando. Deus é bom, sim ou não? Sim. Ele te ama, sim ou não? Sim. Ele cuida de você, sim ou não? Sim. Ele quer o seu bem, sim ou não? Sim. Ok. Então, dentro da sua caminhada, Deus sabe exatamente o que vai acontecer. Daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Deus conhece toda a sua história sem você ter vivido nada dela. Então Deus sabe a dificuldade que vai vir no seu casamento. Deus sabe a dificuldade que vai vir na área financeira. Deus sabe a dificuldade que vai vir na criação dos seus filhos. Deus sabe a dificuldade ministerial que está te esperando lá na frente. Deus sabe o vendaval, a tempestade, o atoleiro que você vai passar. Sabe ou não sabe? E Deus sabe também que você, às vezes, não tem capacidade de atravessar essa tribulação. Sabe o que Deus faz? Por amor a você, Ele te dá uma palavra profética. O casamento, às vezes, ia acabar. O filho ia morrer nas drogas. A crise financeira ia despejar você ia ficar na rua. Coisa terrível. Uma doença terrível, um câncer ia interromper a sua existência. Você ia morrer. Mas aí o que Deus te fala? Eu sou o teu Deus que te cura. Isso é amém. Glória a Deus. Deus é aquele que me cura mesmo. Só que aí vai andando. Daqui a um tempo descobre um diagnóstico de um câncer fulminante. Deus, mas o Senhor não falou que o Senhor é aquele que me cura? Exatamente.
Eu falei que sou o Deus que te cura, porque eu sabia que você ia passar por essa tribulação. E você precisava de um porto seguro no meio dessa tempestade, para você se apegar a Ele e ser a sua esperança, e você aprender a ser como eu sou. Como assim como eu sou? Vamos ver quem é Deus? Quer ver? Eu não guardei de cor a passagem, mas eu amo essa passagem. Rapaz, cadê ela? Aqui, ó. Romanos 4,17. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, o que é uma palavra profética? Uma palavra profética é algo que te é dado para enfrentar um tempo de angústia e tribulação. Para quê? Para você aprender a ser como Deus é. O que Deus faz no meio do caos, no meio das trevas, no meio de um abismo? Ele chama à existência as coisas que não existem. Então Deus te dá uma palavra. Para quê? Para que lá no meio daquele atoleiro, daquele vendaval, daquela tempestade, no meio dessa tribulação, que você ruiria, você se apegar a essa palavra, e ela ser uma corda de salvação, onde tudo à sua volta vai ruir, mas você vai ficar apegado a ela, declarando ela, falando dela, chamando ela à existência, até que ela venha à existência. Então, todas as vezes que Deus te der uma palavra, a palavra profética não é um sinal que é hora de descansar. Não, a palavra profética que significa a direção para que você deve correr, que você deve trabalhar, que você deve agir. Porque às vezes fala, não, Deus me deu uma palavra que agora Ele vai me prosperar. Amém. Mas agora sim, você deve declarar isso e trabalhar em função disso e andar nessa direção. Porque dentro da graça de Deus, nós precisamos de aprender a descansar. Amém? Precisamos de trabalhar no descanso. Mas uma palavra profética é uma palavra que é a direção para onde você deve ir. E às vezes, irmãos, nós cometemos inúmeras barbaridades, perdemos tempo. Porque quando Deus te dá uma palavra, a coisa vai vir nessa direção. Deixa eu só dar um exemplo. Você tem um casamento, quantos aqui são casados? Deixa eu ver. Glória a Deus. Casamento tem uma chapa quente de vez em quando? Sim ou não? Quantos aqui tem filho adolescente? Deixa eu ver. Que Deus tenha misericórdia de você. Aleluia. Teve de mim, vai ter de você também. Uma hora eu conto para vocês como é que Deus me deu misericórdia com os meus filhos adolescentes. Hoje estão tudo grande, sou avô de 4 netos, tudo andando na casa de Deus, trabalhando, empenhado, glória a Deus. Mas já foi umas trevas terrível. E eu tive que declarar haja luz durante anos até que a luz chegou. É que Deus é Deus, né? Você é um Deus em treinamento. Então, a Bíblia, você fica escandalizado se eu chamar você de um deusinho em treinamento? Mas presta atenção, senão você vai achar que eu estou pregando heresia. Porque a Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Quem Ele é? Ele é Deus. Então você é um deusinho, um espírito, uma essênciazinha, uma fagulha desse Deus em treinamento. Para quê? Para ser como Ele é. Então Ele diz, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Você, meu querido, você vai ter que dizer, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz de novo. Haja. E aí, haja de novo. Por quê? Porque você está treinando. Ele não, Ele é Deus. Você é a fagulhinha aqui, ó, tá no meio do início do processo. Começou agora. Ele criou tudo pela sua palavra. Vai chegar o dia em que a sua palavra vai ser como a palavra de Deus. Você vai abrir a sua boca e as coisas virão à existência. Mas antes disso, você vai ter que lutar contra a incredulidade,
lutar contra as outras palavras que receberam, lutar contra um monte de gente falando, você é doido, você é fanático, você acha que é só ficar aí falando que as coisas vão acontecer? No mundo espiritual, no reino de Deus, as coisas acontecem falando. Aí você vai ter que crer, experimentar e crescer nisso, aprendendo a ser como Deus é. Então vamos imaginar o seguinte, seu casamento, está vivendo uma luta no casamento, coisa desajustada, devendo, dívida, as coisas, aí você vem aqui no culto, numa conferência poderosa, profética, e recebe uma palavra. E você vai ter uma família feliz, abençoada, próspera, filhos que crescerão, serão prósperos, trabalharão no ministério, serão homens que vão abençoar o meu reino. Aí você fala, glória a Deus, aleluia. Aí a hora que chega em casa, está lá a carta de despejo, a conta de luz, o aviso de corte. E eles falam, não, nós temos que separar mesmo, porque olha aqui, não dá certo. O que você está fazendo? Você está chamando a existência a separação. Quando Deus libera uma palavra, significa que você está autorizado a conquistar aquilo. Quando Deus fala, quando Deus abençoa você, a bênção de Deus é a autorização para você prosperar. Mas se você tem uma palavra, é algo para prosperar naquela direção específica. Prosperar na saúde, prosperar no casamento, prosperar no ministério, prosperar na área profissional, prosperar em todas as áreas da vida. Então, pensa comigo. As suas palavras nunca serão neutras, nunca. E as suas palavras são como sentenças no mundo espiritual. Por N vezes. Porque Deus te dá algo. E às vezes Deus quer te dar. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quantos aqui buscam o Senhor? Então, você sabe o que é galardão? Galardão é presente. Não é só lá na eternidade, não, é aqui também. Só que muitas vezes são enviados presentes para a sua vida. Presentes para a sua casa. Está sendo enviado uma bênção. O diabo percebe. E ele tem, às vezes ele não tem autoridade para impedir. Às vezes tem, mas às vezes não. Quando ele tem autoridade, o que eles têm que fazer? Orar e jejuar, igual fez Daniel. Para que Deus envie um anjo maior e arranca a resistência. Só que às vezes ele não tem autoridade para poder impedir a bênção de Deus chegar até você. Na maioria das vezes ele não tem. Porque nós vemos um único caso, como esse no Velho Testamento, e tem um no Novo Testamento, que quando Paulo fala, eu queria visitar, mas o diabo nos impediu. Então assim, é pouco quando o diabo, ele que impede, porque é Deus que está agindo. Então, quando, às vezes está vindo um galardão, uma bênção, uma nova promoção, uma porta que vai abrir, o diabo ele não tem poder de fechar, de reter, mas você tem. Você é o único capaz de impedir a bênção de Deus sobre a sua vida. E aí o que o diabo faz? Sabendo que ele não pode, mas você pode, aí ele começa a te atacar. Para quê? Para que você libere a senha de cancelamento. O anjo lá no céu liberou protocolo de envio. Está vindo. A porta que precisava ser aberta para resolver, para promover, para abençoar, para crescer, para prosperar. E aí o diabo, está vindo. E agora? O que a gente vai? Vai lá, vê se ele pega uma senha dele, a assinatura dele cancelando tudo isso. Como é que o diabo pega uma assinatura sua para cancelar algo que Deus está trazendo? Quando você fala besteira. Às vezes a bênção está vindo. E você libera a palavra de morte. E as suas palavras não são neutras. O diabo, olha, esse é o discernimento que eu tenho. Se não está escrito na Bíblia, você joga fora se você quiser. O diabo pega essa palavra sua, leva ela no tribunal espiritual e fala, ó, ele rejeitou o que está sendo enviado. Como é que você rejeita o que está sendo enviado? Quando você libera uma palavra contrária àquilo que Deus definiu que era para você receber. Então, quando você está aqui na igreja, nessa conferência, e recebe uma palavra, o pastor ora, você chega para o pastor ora por nós, estamos em dificuldade, o pastor declara, eu declaro prosperidade, portas abertas, Deus vai fazer algo, vai acontecer. Beleza. Aí Deus escuta, sim ou não?
Escuta. Ainda mais se for palavra no pastor. A Bíblia diz que Deus honra o conselho dos seus profetas. Não é nem honra a palavra do profeta. Não é nem a palavra de Deus, não. Presta atenção, isso é sério. Deus, tem uma passagem que é essa que está dizendo, que Deus vela pela sua palavra, sim ou não? Mas tem outra passagem que diz que Deus vela, Deus honra a palavra dos seus profetas. Não é a palavra de Deus, é a palavra dele. Deus vai honrar a palavra dele. Então, quando ele chega para você, ora, fala, eu os abençoo, declaro, próspero, abençoado, cheio de Deus, cheio de vida. Aí, a partir desse momento, olha, tem uma ordem de bênção lá, manda lá. A autoridade espiritual lá definiu, nós estamos alinhados, o que define na terra, define no céu, pode mandar. Só que o capeta fica, está vindo, e agora? O que nós faz? Vai lá, cutuca ele, faz ele ficar com raiva, quebra o carro dele no caminho, faz alguma coisa, pega um motoqueiro, passa lá e arrancar o retrovisor do carro. Arruma um jeito. E aí fala, não tem jeito não, é desse jeito, nós é para perder mesmo. Nada dá certo, nada funciona. Opa, é isso aí, pega aí, me dá isso aí. Leva lá e fala, olha, ele falou que nada dá certo, nada funciona, pode cancelar a vinda. Uma palavra profética. É algo para quê? Para você olhar para aquela direção. Então, olha, faça uma aliança com os seus lábios. Morda a língua, costura a boca se for preciso. Nunca libere uma palavra contrária àquela que Deus já falou sobre você. Você pode ter certeza, o diabo sabe exatamente quais são os calos do seu pé que ele vai pisar para você abrir a boca na direção contrária. Eu tive que aprender isso a duras penas. Eu não sei o tanto de bênçãos que eu perdi, mas teve um dia que chegou o discernimento. Chegou o discernimento aquele dia. E aí, eu falei, pode deixar. A partir de agora, todas as vezes que eu ficar com raiva, que eu querer abrir a boca e falar um monte, aquele jeito que você fala, sabe? Alguém aqui é assim também ou é só eu? É só eu que fui assim? Hoje está mais controlado, mas já foi bem pior. Quero... Assim, pois é. Eu fiz um compromisso comigo. Falei, todas as vezes que eu ficar nervoso, a partir de agora eu vou dar glória a Deus bem alto, onde eu estiver. Toda vez que eu ficar com raiva, glória a Deus! Isso que eu fiz para mim, eu fiz comigo. Eu falei, capeta, todas as vezes a partir de agora, a hora que eu percebi que eu estava perdendo as encomendas do correio do céu, era interceptada pelo que eu falava, eu falei, Jesus tem dó de mim, misericórdia. Eu falei, não, agora é por que eu falo, pode deixar. Aí a hora que vinha um problema, porque o diabo sabe qual que é o calo que você tem na sua alma, que é só alguém ir lá e cutucar ele, que você, parte para o abraço, né? Sim, aquele botãozinho vermelho, né? Os irmãos de casa, as pessoas se conhecem. Quantos aqui tem irmão que não é crente? Deixa eu ver. Gente, parente que não é crente. Vocês são já, parece gente casada, mas quando você está novo assim, né? Sabe quando chega, porque os familiares, aqueles que estão mais perto, eles sabem exatamente onde é que é esse calo seu. Às vezes, né, você vem numa conferência, você chega lá assim, quase nas nuvens, né? Quase voando, não é verdade? Aí o irmão fala, está muito feliz pro meu gosto. Não, está feliz demais. Aí sabe o que ele faz? Ele vai lá naquele botãozinho vermelho seu, que ele sabe, aperta, pim. Aí você fala assim, hoje eu estou numa paz. Se não estou, sabe? Sim, estou tão bem hoje, não causa não, tá bom? Aí ele fala, tá bom. Aí o que ele faz daqui a pouquinho? Pim. Aí ele fala, estou avisando, hein? Estou avisando. Ele fala, não foi nada, né? Aí o que ele faz de novo? Pim. Jesus, me dá 5 minutos que eu tenho que resolver um problema aqui. Então, todas as vezes que acontecer isso, você precisa de estar atento. Porque aquilo que você falar
vai ser a chave para determinar o que você vai receber ou não receber. Então, a partir do momento que José alinhou isso, ele estava ali na cadeia, e o que ele falou de reclamação? Nada. Ele aprendeu não falar nada. Passou, foi traído, foi jogado ali, desonrado, mas aprendeu a não falar nada. Louvado seja Deus. Foi o caso de Jó. Jó, ele é um caso para a gente olhar, se espelhar e falar, uau, eu preciso de avançar mais. Porque eu estou bem certo que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Fica tranquilo, o seu Redentor vive, ele vai se levantar. A hora que ele se levantar, fica tranquilo, não há ninguém capaz de impedi-lo e mandar ele sentar. Enquanto ele não se levantar, é o seu momento de continuar firme na promessa. Quantos aqui têm promessas? Então, você precisa escrever essa promessa e guardar ela em algum lugar para você olhar todos os dias. Olha todas as vezes que eu recebo uma palavra profética, eu faço questão de gravar. Eu gravo, escrevo, sabe por quê? Porque eu sei que vai ter o dia mau. E o dia mau, eu preciso contar para o dia mau quais são as promessas que eu tenho. Hora que o dia mau chegar, vai, vem cá, dia mau, quero contar uns negócios para você aqui, ó. Quero falar uns negócios para você. E sabe quem falou? Foi Deus. Hora que o dia mau chegar e falar, acabou, não tem mais. Fala, não, está aqui, ó, a minha promessa aqui, ó. Vou prosperar, vou vencer, vou crescer, vou avançar. Ninguém vai me deter. Deus vai fazer. Ah, é? E quando será? Ele sabe. Por fim, ele vai se levantar e vai fazer. Quantos querem continuar firmes nas promessas do Senhor?